esteja em oração por minha pessoa, para que só falemos apenas aquilo que vem do Senhor. Que não venhamos a misturar as coisas, mas eu queria desafiar você a pensar muito sobre esta palavra. Vamos ler Abacuque. Mas Oséias capítulo 8 diz assim: eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não sou. A partir dessa palavra, eu quero que você medite comigo sobre Abacuque, que é um dos profetas menores. E a palavra, ela é muito pesada, profunda. Vamos trabalhar aqui um relato sobre um documento universal, que é o Manifesto Comunista, que eu quero que vocês leiam, porque muita gente não lê. Tem gente que não lê a Bíblia, quanto mais Marx. Não lê Marx, não lê Engels, e não sabe dos teóricos e aqueles que idealizaram os pressupostos de uma sociedade socialista e comunista. E eu estou falando isso para que você respire fundo, fique tranquilo. Não vou pedir voto a nenhum de vocês, mas a igreja precisa pedir a Deus discernimento, principalmente sobre essas eleições. Minha leitura é que existem forças maiores acima de nós, que não conseguimos. Só Deus pode intervir sobre esta nação. E eu quero que você pense nisso e não tenha nenhuma crítica em relação ao que eu vou falar. Se eu falar alguma coisa que você não concorda, paciência. Eu também estou ancorado na Constituição Federal, que me diz que eu tenho liberdade de pensamento. O meu púlpito não é para partido político, mas é para ensinar princípios de Deus. E aqui está um princípio da Bíblia. Deus está dizendo que eles escolheram reis que ele não queria, que eles escolheram príncipes e governantes que Deus não queria. Então Deus é interessado em política, sim, e nós vamos falar sobre isso agora. Agora vamos para Abacuque, capítulo 1, que é o próximo ponto, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Eis que eu suscito os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Eles criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria e acalme os nossos ânimos, para que, a começar do pastor, não falemos além do que as Escrituras nos mostram. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria à sociedade brasileira, e não somente à sociedade, à igreja brasileira. Que nós possamos estar unidos nesse propósito. Orar pelo Brasil, clamar para que o Senhor traga ventos de arrependimento e avivamento sobre esta nação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Abacuque é um profeta que foi chamado por Deus para ficar na torre de vigia. Abacuque não foi um profeta que trouxe palavras de juízo necessariamente.
Ele foi chamado por Deus, como Deus está chamando hoje você e a mim, para ficarmos de atalaias por esta eleição. Abacuque só tem 3 capítulos. Abacuque possivelmente era de uma família sacerdotal, levita. Mas ele traz uma palavra na torre de vigia. Naquela época os inimigos invadiam os territórios, as nações, e as cidades eram cercadas por muros. E no muro havia uma torre de atalaia. O atalaia tinha a função de observar a longa distância quando o exército inimigo estava por atacar. Por ironia do destino, providência divina, Abacuque recebe uma visão, uma palavra profética forte. Ele se assusta com esta palavra. Tem muita gente que acha que o verso 5 é coisa boa. Você lê o verso 5, se você pegar com uma pinça o versículo 5 isolado, você vai achar que Deus vai fazer coisas boas. Eu sei que muita gente aqui está enfrentando luto na família. Existem tragédias que acontecem em nossas vidas, que Deus pode mudar as nossas vidas a partir dessas tragédias. Existem perdas. Quero fechar aqui porque Deus me mostra um espírito de luto muito grande aqui na reunião. Mas os que partiram, partiram com o Senhor. Partiram com Cristo. E Paulo diz que é bem melhor partir e estar com Cristo do que ficar neste mundo. Os que ficaram, os pais que ficaram sem seus filhos, as viúvas que ficaram sem seus maridos, os filhos que ficaram sem sua mãe, entendam que a eternidade, para onde seus parentes já foram, é um lugar maravilhoso que com certeza eles não quererão voltar para esta terra. Além disso, os que já partiram não têm nenhuma comunicação com os que estão aqui na terra. A Bíblia condena eu e você invocarmos os mortos. A Bíblia condena eu e você consultarmos os mortos. As Sagradas Escrituras condenam eu e você cultuarmos os mortos. Jesus disse no Evangelho de Mateus: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Nós cumprimos o nosso papel de sepultamento, de agradecimento a Deus por aqueles que partiram. Mas se conhecemos o Evangelho, continuaremos aqui na terra, arregaçando as mangas e pregando o Evangelho para a glória do Senhor. E puxando para a nossa pregação, há milhões desta nação que não conhecem o Evangelho. E dessa igreja, os que partiram, podemos garantir pelo testemunho e pela Bíblia, partiram com o Senhor. E se partiram com o Senhor, estão muito bem. Vamos torcer para que eu e você perseveremos e fiquemos com Cristo até a morte ou até aquele dia. Abacuque vê uma visão terrível, uma nação impetuosa, amarga. Ele vê um exército que é o exército da Babilônia para atacar o povo judeu. Quero usar essa passagem, quero pedir a Deus que você enxergue nesta palavra o que nós estamos enxergando nos últimos anos nesta nação. As ruas do Brasil, as praças do Brasil, quem assistiu ontem à televisão, mulheres que foram às ruas. Não há nenhum problema em fazer movimentos sociais, reivindicações sociais. Um dos maiores movimentos que este Brasil teve, e foi o maior número expressivo de pessoas, diretas já. 1984, a mídia não deu publicidade, visibilidade. A mídia corrupta, corrompida, mas foi o maior evento de manifestações. A nação estava vivendo o regime militar. A nação clamava por democracia, redemocratização do país. Eu tinha 14 anos, estava em Maceió e eu queria vir de ônibus ou de avião para São Paulo para ir para as diretas já. Imagina se meu pai ia me deixar. Mas eu queria. Aliás, quando eu vim morar em São Paulo, o primeiro lugar que eu fui,
catedral, não na catedral, mas na praça, esqueci, da Sé, estive lá presente, dizendo eu queria estar aqui em 1984. As manifestações ontem que nós vimos, se você enxergar com os olhos espirituais, não são de pessoas apenas, são de demônios, colocando na mente das pessoas o que nós vimos, mulheres despidas, urinando em quadros, em praça pública, tocando fogo, queimando, um espírito de baderna, de rebeldia, de anarquia sobre a nação. Esse espírito de corrupção moral e espiritual tem vindo a esta nação devido às ideologias de partidos. Alguns de esquerda, outros de direita. Não estou aqui pensando em partidos. Eu não voto em partidos e vou mostrar para você que um bom cristão não deve se envolver em partidos. Partidos têm ideologias anticristãs. Uma pessoa pode sim participar do espaço político. Pode ser candidato um cristão, mas é perigosíssimo se envolver com ideologias partidárias. Vou chegar daqui a pouco para falar sobre Marx, o Manifesto Comunista, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na Europa no final do século XIX, a esperança de uma sociedade socialista comunista que não deu certo. E o que está por trás das ideologias. Então, quando você enxerga aqui no verso 6, preste atenção, eu suscito os caldeus, uma nação amarga e impetuosa. Eu suscito quem? Eu, Deus. Porque Deus trabalha com um princípio na Bíblia de que nós colhemos o que nós escolhemos e plantamos. Nós vamos colher, nossos netos vão colher, nossos bisnetos vão colher os erros das nossas escolhas erradas na urna eleitoral. A referência de certos cantores que não têm autoridade moral nenhuma para fazer reivindicações porque não pensam em país coisíssima nenhuma. E quem não me conhece, está me ouvindo, eu já oro pelo Brasil há anos. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu oro pelo mapa do Brasil há anos pelo mapa do Brasil. Agora vem artistas, vem cantores, vem pessoas da esfera pública que são do espaço, não todos, da baderna, da prostituição, das ideologias e dos valores errados. E sabe o que Deus está dizendo a Abacuque? Eu vou permitir que esta nação impetuosa, amarga, venha sobre vocês e corrija vocês, caso vocês escolham de forma errada o caminho do mal. O texto diz lá na tela, uma nação amarga e impetuosa. Esta nação, por favor, eu não estou dizendo que é partido. Essa nação pode ser um grupo de pessoas. Nação na Bíblia é um conjunto de pessoas. A corrupção não está em partidos, a corrupção está no coração do homem e na natureza humana. A Bíblia diz que eu e você não prestamos. Só tem um que pode dominar a nossa vida, Deus, através de Cristo. E estou falando isso para que ninguém distorça as palavras, dizendo que eu estou falando que o partido de esquerda é o demônio. Não! Minha cabeça já rolou na universidade por uma aluna que tem umas visões ideológicas e ela se levantou contra mim de uma forma terrível. Não agora, alguns anos atrás. Além disso, no verso 7 diz que esta nação, ela é terrível. Veja, verso 7, são pavorosos, são terríveis. E um detalhe, eles criam o próprio direito. É o que nós estamos vendo, um candidato que está preso, aparecendo no país em horário eleitoral para apresentar candidato, e a justiça fica para trás, e essa pessoa e outros
criam os seus próprios direitos, como se aqui não fosse um Estado social e democrático de direito. É a casa da mãe Joana. Não se respeita mais o judiciário, não se respeita mais as autoridades, não se respeita mais as leis. Eles passam por cima, eles criam as suas próprias regras. E por favor, Brasil, escute, a Bíblia diz: maldita é a nação que chama o mal de bem e o bem de mal. É maldita. A nação corre o risco de receber o juízo de Deus pelas suas escolhas erradas. Versículo 8 diz que essa nação, eles são ágeis para o mal. Verso 8: seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, e eles estão em toda parte. Mas não sabe de nada dos documentos do Manifesto Comunista. As pessoas não sabem o que é socialismo e comunismo. Um dos pressupostos do marxismo se chama aparelhar o Estado, tomar o Estado em suas mãos e aparelhá-lo com toda a estrutura de um partido, a dar o golpe sutilmente em uma nação. Se vocês não sabem, no país vizinho a Venezuela, eles tomaram o sagrado e profanaram e fizeram a oração do Pai Nosso. E o Pai Nosso não é o Pai Nosso de Deus, é Chaves, Chaves Nosso, santificado seja o teu nome. Então nós chegamos a uma conclusão, presta atenção. A nossa luta, por favor, não é contra partidos, a nossa luta é contra ideologias. A nossa luta é contra valores e pressupostos anticristãos. Dia desse eu falei para uma pessoa em São Paulo: como é que você fica num partido PSC, Partido Socialista Cristão? Não tem socialismo e cristianismo. Eu perguntei para ele: quais são os pressupostos da palavra socialismo lá no partido? Você tem que ler. O que é que ele entende por socialismo? Quais são as ideologias do partido? Porque senão, sai do partido. Porque cristianismo não comunga com esses pressupostos. É por isso que não vale a pena se envolver em partidos, mas talvez buscar candidatos nos partidos. Diz o verso 8 que eles são ágeis para o mal. Veja, eles voam como a águia. A última frase, que se precipita a devorar. Se você ler Apocalipse 9, não se assuste não, é pior do que sexta-feira 13. Apocalipse 9 é mistura de homens com demônios. E a Bíblia diz que este exército será solto nos últimos dias e oprimirá as nações da terra. Isso mostra as ideologias que estão vindo, os valores que estão vindo para oprimir a nossa nação. Versículo 9, eles são violentos, veja, eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira, eles gostam de briga. Um dos senadores do Rio de Janeiro de um partido chegou e eu assisti a mensagem toda dele. Ele foi para o palanque e disse: olha, agora é para quebrar, nós vamos provocar a rebelião nacional. A rebelião, igreja, nasceu com Lúcifer. Então quem está falando é o homem instigado por mentes demoníacas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, Paulo diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por terem sido levados por doutrinas de demônios na mente dos homens. As pessoas pensam que demônio é essa coisa de garfo tridente vermelho, horrível e chifrudo. Não, é pior. Ele atua na mente.
Ele trabalha com valores. E a sociedade hoje, nesses anos todos, e a nação tem muito a reconhecer, sim, que houve conquistas nesses últimos anos em vários governos. Mas parece-nos que a nação está sendo tentada a ter um partido que quer voltar para o poder, porque a essência é o poder pelo poder. São violentos no verso 9. Diz a Bíblia que eles vão fazer violência, reúne os cativos como areia. Eu achei interessante a mídia. De um lado, o tempo todo dizendo aonde está havendo as manifestações, ali para mostrar um número muito maior dos rebeldes, das mulheres que estão, com muito respeito às mulheres, urinando nas ruas, para deixar as ruas do centro fétidas, sujas e imundas. Isso não é o espírito de manifestação social. Esse é um espírito de reivindicação social. Esse é um espírito de baderna, de anarquia, de cinismo e de imundícia. Diz o texto no verso 10 que eles não respeitam autoridade alguma. Verso 10, leiam, eles escarnecem dos reis. É isso mesmo, eles zombam da autoridade. É por isso que essas ideologias hoje chegaram às escolas, né? Um dos candidatos aí tem que lembrar que ele foi ministro da educação. Ele fez coisas boas, fez ProUni, né? Mas também veio de outros governos, mas criou o kit gay. E aqui quem me ouve, nós amamos os gays e as lésbicas, os héteros, todos eles, porque todos nós somos pecadores. Mas Deus ama o pecador, pecado não. E não é só gay não, tá assim de heterossexual, que pula cerca, que tem várias mulheres, mulheres que têm vários homens, vários amantes, é pecado. Então tem que parar com essa história de que pecado é só isso, é gay. Não, não. Pecado é errar o alvo, dizia Calvino. Pecado é tudo aquilo que eu transgrido voluntariamente, conscientemente, de uma lei moral de Deus perfeita, já conhecida por mim. Isso é pecado. Pecado, diz Tiago, é o bem que eu posso fazer e não faço, eu peco. Só Deus pode mudar a nossa vida, não é religião, é Cristo. A Bíblia chama a natureza nossa do velho Adão, e Cristo é o último Adão perfeito que vem habitar e vem dominar a nossa vida. Outro ponto, diz o texto do verso 10, eles escarnecem, eles riem de todas as fortalezas. É o que nós estamos vendo, não se respeita o judiciário. Verso 11, último ponto desse aspecto aqui de Abacuque, verso 11, o Deus deles é o poder. Tem candidato que está preso, não é nem o ex-presidente, mas gente do mesmo partido que diz que se perder a eleição, eles vão fazer uma tomada de poder. Como? Que nova ordem você vai criar? E veja o que diz Abacuque no verso número 11. Leia em voz alta. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, estes, cujo poder é o seu Deus. Isso é muito sério, porque Deus está dizendo, você vai perguntar para mim, Senhor, mas por que o Senhor vai permitir isso? Ele vai permitir? Pelas escolhas erradas que fizermos. Deus não vai pegar a cabeça de ninguém e dizer, ei, vote. Eu achei bonitinho o macaco do filme, vote. Deus não vai chegar e fazer isso. Deus nos deu cabeça, neurônios para fazerem sinapses. Agora, desculpe, é um monte de gente falando de política. Esse povo não lê jornal. Ontem eu acabei a minha assinatura do jornal. Os médicos lá de São Paulo disseram, eu não sou médico, mas eu vou entrar também. Acaba com o jornal. Aí eu falei, sabe o que eles disseram? Eles colocaram um jornalista para atender no call center. E eu falei, nossa, esse homem tão culto falando. Ele perguntou, por que o senhor vai cancelar? Eu disse, porque eu sou contra o aparelhamento do jornal com viés ideológico.
Não, mas por quê? O que está acontecendo? Eu digo, não, eu não preciso mencionar. Eu já leio jornal há mais de 40 anos. Eu gosto de ler jornal. E eu não leio só o seu jornal, eu leio outros jornais. E eu não concordo com esse espírito de manipulação. Não vou discutir com o senhor. Ah, ele baixou o preço de 80 para 40. Eu digo, não, muito obrigado, eu não quero. Não, mas só final de semana, o senhor é professor, mas eu não quero. Muito obrigado, eu estou encerrando. Muito obrigado. Se amanhã vocês mudarem, poderá ser que eu volte, porque eu gosto do jornal. Mas eu não vou aceitar esse viés ideológico. E outros vão fazer. Não, mas o senhor, nós lamentamos profundamente, lógico, mais de quase 20 anos só com o jornal. Mas para eles saberem que quem paga as contas lá somos nós. Agora, se vocês não sabem, muitos deles são adeptos dessas ideologias. Sabe o que ele me disse? Não, mas o editorial da página A2 é só o editorial da... Eu digo, pois é, e a A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6. De quem são essas páginas? Desses esquerdopatas e desses viés ideológicos que vocês colocam aí. Então, são eles que vão sustentar vocês, né? O jornal, nós estamos saindo. Muito obrigado e eu agradeço. E já fiz com a... Tá bom? Tchau. Fique aí. Tá bom? Eu vou ler outras coisas. Venha ler a Bíblia, que é mais atual do que a de vocês. Então, veja, no verso 11, o poder deles é o seu Deus. Eles querem tomar o poder. Agora, vamos lá. Como voltar? Veja na tela. Primeiro, tomei emprestado de um pastor da igreja presbiteriana de Cascavel. E ele traz 4 princípios que ele pregou domingo passado. Nós oramos para Deus livrar a igreja da perseguição em países comunistas. Mas nas eleições, nós votamos em candidatos comunistas. Segundo ponto. Eles oram pedindo a expansão do evangelho, mas nas eleições votam em candidatos que querem taxar e fechar a igreja. Tem um candidato aí que diz, saiu no jornal, que se ele for eleito, não vai ser eleito por isso nenhum, não tem nenhum por cento, camarada. Vai taxar as igrejas, porque a ideologia dele, já está dizendo, ele é contra a igreja. É empresário, bem-sucedido, executivo, riquíssimo de todos eles, vamos taxar as igrejas. E eu pergunto, por que não taxa os terreiros de macumba também? Eu diria diferente. Vai taxar igrejas católicas, evangélicas, terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Xenoe, Hare Krishna, Messiânica, tudo. Vai taxar tudo. Não, só as igrejas. Porque igreja, a guerra não é contra nós, é contra Cristo que está vindo à terra reinar e estabelecer o seu reino. Aleluia. Parece que eu estou ouvindo o filme lá do C.S. Lewis, quando, como é que chama? Os castores, os animais, Aslan está vindo, e a feiticeira está furiosa. Aslan. Terceiro ponto, oram pela família, nós oramos pela família, mas nas eleições nós votamos em candidatos que defendem a sua desconstrução. Já já vocês se preparem, não passe mal não, você vai ver o que é que tem lá no Manifesto Comunista. Como votar? Nós também oramos pelos filhos, mas nas eleições nós votamos em candidatos que defendem pedófilos e a ideologia de gênero. Agora, veja o que Lenin criou no decálogo dele em 1913. Na Rússia. Interessante, né? Estava lembrando ontem, produzindo isso. Eles são contra a religião, mas se apropriam do judaísmo, do decálogo dos 10 mandamentos. Vamos criar o decálogo. Agora vamos. Primeiro, olha o que ele disse. Corrompa a juventude, está lá no decálogo. E dê-lhe liberdade sexual. Se você estudar a psicologia da infância, crianças até a sua tenra infância não têm condições de discernir a questão de opção sexual. Elas são meninos ou meninas, elas vão crescer normalmente e vão ter, de acordo com sua carga hormonal, suas aptidões sexuais, a partir
de um contexto em que ela vai criar de forma saudável. Lenin diz: corrompa a juventude e dê a ela liberdade sexual. Aquela exposição que houve o ano passado, que nós fomos alvos de muita crítica, as cenas que estavam ali, cenas terríveis, pesadas, que uma criança, se fosse acompanhada pelos pais, tudo bem, porque os pais têm que dar orientação às crianças, mas crianças de 4, 5 anos, 6 anos, e as crianças ainda andando com um homem pelado, num espaço de arte, para tocar nas partes íntimas deste homem. Mas isso é o pressuposto de um partido comunista, que tem como Lenin, tem como Marx, como Engels, os pressupostos que são citados aqui. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Tentaram fazer isso na Argentina. Fizeram na Venezuela. Querem fazer no Brasil. Terceiro ponto, divida a população em grupos antagônicos. Eles dizem que é o outro candidato que gosta de fazer briga. Mas eles dividiram a nação muito antes de um candidato X apresentar. A nação já está dividida há muito tempo entre positivo e negativo, e o positivo dizendo que é positivo, o negativo dizendo que é positivo, para mostrar que é o favorável e o correto. E cria um ambiente dialético, incitando-os a discussões. Quarto princípio de Lenin no Decálogo: destrua a confiança do povo em seus líderes. Faça isso. Número 5, fale sempre sobre democracia. Olha a manipulação, olha a maquiagem. Fale sempre sobre a democracia e em Estado de Direito. Mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Sexto princípio do Decálogo: colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Eles estavam infiltrados na greve dos caminhoneiros para trazer baderna, para quebrar mais ainda o governo, e uma coisa cínica e dissimulada. Não fomos nós que colocamos o Temer. Por que chamou ele para ser vice? História, eu chamo ele para ser vice, aí ele vai assumir. Não, é manipulação, não nos representa. Vocês chamaram ele. É um casamento. Agora, sai a Dilma, entra o Temer. Não, ele não nos representa. Representa sim. Se fosse do velho Adão, pegava um cinturão e ia sair para dar umas cinturadas. Fico furioso com esse cinismo. Verso 7, não. Princípio 7. Promova greves, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Para quebrar. Para criar uma desestabilidade. Para dizer ao povo que nós vamos chegar e arrumar a casa. Número 8, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Agora, 10 princípios da esquerda. Por favor, antes de ler, quero dizer, tem muita gente de partidos de esquerda que tem uma boa cabeça, que tem um bom senso. Cuidado para não achar que porque é de esquerda, a pessoa de tal partido, ela não presta. Não pensamos assim. Mas um cristão tem que pensar, vai se envolver em partidos, cuidado com os vieses ideológicos. Veja, um esquerdista crê que não existe moral. No fundo, o esquerdista crê apenas na moral que o favorece, isto é, não roubar para os outros, mas um esquerdista pode roubar à vontade. O esquerdista promove o anticonvencional, violenta os costumes e prefere, olha a palavrinha, anticonvencional. Ele não gosta das coisas convencionais,
Ele prefere a descontinuidade, isso aqui está muito engessado, nós não aceitamos, e esse é um grande problema do século do pós-moderno, que vai desconstruindo tudo. Desconstruindo tudo. O ano passado morreu um dos grandes escritores, ele era ateu, mas aquele homem era uma jumenta de Balaão falando. Zygmunt Bauman. Ele escreveu há muitos anos atrás todos os livros dele. Se você entrar na internet, os livros dele, tudo é líquido. A Sociedade Líquida, O Amor Líquido, são livros dificílimos de ler. Dificílimos de serem lidos. Mas ele mostra que essa sociedade que nós vivemos, desde a Segunda Guerra Mundial, liquidificou tudo que era sólido. E ele pergunta no livro, e quando não tiver mais nada sólido para se ancorar, aonde nos ancoraremos se tudo está líquido? E ele, como jumenta de Balaão, fala, a modernidade chutou Deus, banalizou a igreja, banalizou a religião, banalizou a família, banalizou a ética, banalizou os princípios morais, e ele pergunta, quando vier a crise, quem vai sustentar essa sociedade? Será que não está aí a busca pelos suicídios? Será que não está aí os remédios tarja preta tomados aos extremos por uma sociedade insegura que não tem equilíbrio e paz? Por quê? Porque banalizamos tudo que podia dar suporte e esteio. E se a igreja não fala, as jumentas, que não são jumentas, né? Continuam sendo levantadas por Deus para falar. Outro ponto que ele diz, os esquerdistas querem derrubar tudo que seja pré-estabelecido. Agem com imprudência e irresponsabilidade. E, por favor, esse é o pensamento do viés esquerdista na linha comunista, dependendo dos pressupostos. Mas tem gente de direita que pensa a mesma coisa. Tem partido de direita que desconstrói a família, que desconstrói os princípios de Deus. Um detalhe, vou abrir só um parênteses. Você acha que as nações da terra, lá em Apocalipse, vão brigar contra Deus? Quem é que é tolo, um Trump, um presidente do Japão, da Coreia do Norte, brigar com Deus? Olhem para mim que eu vou dizer. Mas a Bíblia diz que as nações vão comprar uma briga grande com Deus. Sabe como? Vão tentar se juntar na batalha do Armagedon para apagar Israel do planeta. Quando as nações fizerem isso, Deus descerá e vai fazer assim. Quem mandou você mexer neles? Então veja, eles vão ficar estupefatos, porque eles vão se levantar contra Israel, mas na verdade eles estavam se levantando contra Deus. Aqui o paralelo é o mesmo. É uma guerra ideológica. Eles estão se levantando contra Deus. O Brasil não vai ser evangélico, queridos. Nós sabemos que nem todo mundo quer saber do evangelho. Mas nós não podemos entregar esta nação a um bando de candidatos com vieses ideológicos, esquerdopatas, para mudar os marcos e os rumos da nação e quebrar esta nação em seus pressupostos. Eles também desejam a uniformidade universal, todo mundo igual, exceto eles. É só olhar para o Maduro, a Venezuela passando fome, vai comer churrasco. Aonde foi? Na Espanha, nem lembro mais. Na Turquia, né? Que é um país extremamente muçulmano e islâmico. Que interessante, foi quase 100% cristão nos dias dos apóstolos. Eles não se impõem limites e acreditam que podem melhorar e aperfeiçoar e acabar com as imperfeições de tudo, inclusive do próprio ser humano. E diz o pensador, para fazer um omelete há que se quebrar os ovos. Eles dizem e partem para quebrar todos os ovos, mesmo que não consigam fazer omelete alguma. Os esquerdistas são contra a liberdade, a propriedade, preferem a escravidão, embora a chamem por outros nomes: igualdade, responsabilidade social, justiça social.
impõe coletivismo forçado, deseja o poder desmedido e a liberação de todas as paixões humanas, que é o marxismo clássico e o marxismo cultural. E o pensador esquerdista não quer estabilidade, ele prega a revolução perpétua. O grande problema do nosso projeto de nação na eleição está aí. Nós vamos ter agora eleição, num sistema majoritário, por exemplo, numa cidade, quando vai eleger prefeito, se tiver a cidade mais de 200 mil eleitores, os candidatos que são eleitos por 2 turnos, o que tiver mais de 50% dos votos ganhou. Isso não acontece com deputado federal e senador. Nós trabalhamos numa nação, nós vivemos num país que para o legislativo, com exceção do Senado, só para os deputados federais e estaduais e vereadores, quando temos eleição, a quantidade de votos nem sempre elege um candidato. E aqui está um problema. Por que é bom ter o Tiririca no partido? O Tiririca arrebanhou de votos 1.200.000 no primeiro pleito. Sabe por que é bom ter ele? Porque o voto é proporcional ao número de deputados que o partido tem direito, de acordo com a performance desse partido. Então, se eu sou do partido X e eu tenho Tiririca, e eu sou um cacique do partido que está envolvido em corrupção, esse Tiririca vai me puxar, através dos votos que ele vai ter, ele vai puxar muitos candidatos corruptos, que vão chegar a ser eleitos, porque não vão ser eleitos os que têm mais votos para deputado federal e estadual. E aquele candidato que não tem performance nenhuma, Tiririca, né, com muito respeito à pessoa dele, mas performance política, consegue arrebanhar dezenas de corruptos que vão assumir o Congresso Nacional. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção, porque está aqui a cédula eleitoral que nós vamos ter. A minha pergunta é, quem é o candidato que vai votar para deputado federal? São eles que vão votar as leis. São eles que vão aprovar lá essas ideologias e valores corruptos que vão estar sendo aprovados ou não no Congresso Nacional. E eu pergunto, você já escolheu seu deputado federal? Você já escolheu seu deputado estadual? Senador? Nós vamos eleger 2 senadores, vão ter 2 senadores. Se você escolheu um, anulou o outro, porque não tem candidato. Ah, eu não tenho. Você pode dar a vaga para outro. Sabe por que é o perigo? Ah, mas eu gosto dele. Gostar é uma coisa, querida. Casa com ele. Vai casar. Eu gosto tanto. Vai casar, vai dormir. Casamento tem prato, tem banheiro, tem cozinha, tem conta. E a conta que você vai dar desse candidato é ele possivelmente dar um indulto ao ex-presidiário, ao ex-presidente. E nós temos que pensar nisso. Além disso, vamos eleger governador e o último é o presidente. Eu não vou citar nenhum nome aqui de candidatos meus. Aliás, ainda estou em dúvida. Para deputados. Estadual já tenho, federal, mas não é o lugar do púlpito para isso. Você precisa saber quem são esses candidatos e quais são as ideologias. Eu confesso que no estado de São Paulo, para senador, que são 2 vagas, eu estou com muita dúvida. Agora eu vou falar bem claro sobre o presidente. De todos os candidatos que estão aí, mesmo que alguns sejam evangélicos, talvez nenhum deles é o ideal. De todos os candidatos que estão aí, inclusive uma candidata a presidente da República, mulher, Marina, está perdendo muitos votos. Por quê? Porque tudo é plebiscito. Tudo é plebiscito. Sabe o que é isso? Ficar em cima do muro. Com Deus, ninguém fica em cima do muro. Ele diz, ai dos que chamam o bem do mal e ai dos que chamam o mal de bem. É por conta disso que ela, que é uma pessoa maravilhosa, isso não desmerece ela, mas tem muitos vieses partidários ideológicos, está perdendo partido.
E agora eu quero chamar a atenção, porque eu já vou terminar, que é a parte mais importante da reflexão. Eu estou aqui como profeta. Eliseu foi profeta. E Eliseu vai chorar quando ele fica de frente para o futuro rei do que hoje é o país arrasado da Síria. Ele fica de frente. Eliseu não pegou o microfone e foi para o Instagram apedrejar. Eliseu olhou para aquele homem, escute o que eu vou lhe dizer, chorou, e Azael perguntou: por que você está chorando olhando para mim? Eliseu disse: Deus me mostra o que você vai fazer de maldade quando governar esta nação. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 8. Queridos, quero dizer à igreja que não é hora de ficar pensando, eu não simpatizo com X candidato. Tem coisas que eu também não simpatizo. Esse pastor da presbiteriana disse, irmãos, não pediu voto, mas ele disse, se eu tiver que falar 17 vezes, eu falo. Se eu tiver de falar 17 vezes, eu falo. Eu diria, você pode, tem pessoas dessa igreja que já disseram, eu não vou com a cara dele. E não é questão de ir com cara. Vá casar com um homem bonito. Já vi muitas mulheres que eu fiz casamento, que eram Tom Cruise. Não é o Tom Cruise da Dani, não, é outro, tá? Eu estou falando Tom Cruise porque eu chamo o menino Tom Cruise, vai que ela vai dizer que eu estou falando que é indireta com ele. Casou com Brad Pitt, uma cobra, uma serpente. Esta nação já voltou no colo. Esta nação já voltou no homem que era bonito, culto e poliglota e foi tão comunista quanto o outro. Reteve o dinheiro das nossas poupanças e eu vi gente que se matou. Esta nação já deu voto a um presidente que tinha pós-doc na França. Esta nação já deu um voto a um homem que veio sem diploma nem de ensino fundamental. Esta nação já deu um voto a uma mulher que foi a primeira presidente do Brasil que manipulou o mandato, o governo, a eleição para tomar o poder e se perpetuar no poder. Nós vamos continuar votando pela aparência ou vamos votar por princípios e critérios? Pode ser que ele não seja o melhor, X candidato, mas talvez aquele outro X, Y, Z candidatos que não tem condição nenhuma de chegar. É hora de somarmos esforços e forças pelo Brasil para darmos um voto, para tirar o que Abacuque viu a nação impetuosa invadindo a nação eleita de Israel. E só tem uma forma de tirarmos essa corja e essa legião de ideologias abruptas contra a palavra de Deus, pelo voto. Voto consciente. Voto sensato. Uma mulher me disse, ele não é bonito. Então vote no mais bonito, minha querida. Vote. Quase que tem horas que a veia do profeta vem, eu acho que vou pegar uma máscara do Brad Pitt, sei lá, do autor lá, do Antônio Bandeira, está aqui. Aqui sou eu. Vote em mim. Burrice. E por favor, que você escolha muito bem. Mas eu quero terminar lendo o texto de Reis. Tá? E outra coisa, peça a Deus discernimento que a mídia está manipulando pesado. Sabe qual foi a manchete ontem da Folha de São Paulo? E eu falei para eles, está aqui. Aí vai ler o conteúdo, é totalmente diferente da manchete. Candidato X perde de todos no segundo turno. Uma pessoa que não tem senso crítico vai dizer, se ele vai perder de todos, então eu não vou votar nele. Mas isso é manipulação. Isso é manipulação. A mulher do candidato Bolsonaro, a ex-mulher, foi lá e aí eles colocaram na manchete o conteúdo totalmente o contrário da manchete.
A manchete dizia que ela se levantou contra ele, que foi lá no judiciário e tal. E no conteúdo da reportagem, porque brasileiro só lê o conteúdo de futebol, placar, horóscopo e novela. Editorial de jornal não lê. É isso que a maioria faz. E aí a própria ex-mulher disse, mas eu não falei nada disso. E não foi nada disso. Foi o promotor que fez isso e tomou as palavras. Quer dizer, e o próprio jornal manipulando na manchete. Agora veja o que mais me preocupa como pastor, como igreja, porque quem foi eleito vai governar 4 anos. Mas veja o que diz no capítulo 8, verso 7. Eu vou ler, não tenha pressa. O Brasil tem muito mais importância agora. Verso 7. Veio Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria. E lhe anunciaram dizendo, o homem está doente, o rei está doente. Já tem gente pensando para ele morrer, para assumir o poder. Veja o que vai acontecer. O homem de Deus é chegado aqui, Eliseu. Então o rei disse a Azael, toma presentes contigo. Ah, se o rei soubesse quem é esse Azael. Toma presentes contigo, vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio, pergunta ao Senhor, dizendo, sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo. Olha as propinas, que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu, vai e diz-lhe, certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Interessante. Eliseu faz de conta, não vou usar ninguém aqui, eu sou Eliseu, ele é Azael, assim, o meu rei vai ser curado? Ele diz, vai ser curado. Mas Deus me mostra que ele morrerá. Sabe o que é isso? Ele vai dizer que Azael vai matar o rei da Síria. E diz o texto no verso de número 12. Então disse Azael, por que chora o meu Senhor? E essa é a função da igreja. Chorar pelo Brasil. Orar pelo Brasil. Todos os candidatos que eu mencionei, quem me conhece há anos, eu falo desse púlpito, que eu oro pela vida deles. Minha função não é atacar. Minha função não é condenar. O pecado já condena. Deus ama a todos. Deus quer que todos sejam salvos. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra ideologias, valores. Diz o texto, verso 12. Por que chora? Ele respondeu. Vamos ler em voz alta. A igreja toda leia. Porque sei o mal que hás de fazer. É só mudar filho de Israel, coloque Brasil. Ao Brasil. Deitarás fogo às suas fortalezas. Olha o que ele vai fazer. Matarás a espada os seus jovens. É o que tentaram fazer na educação. E estão tentando fazer nas prefeituras. Esmagarás os seus pequeninos. Rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. E tornou Azael. Pois, tão falso, né? Pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas. É um cão mesmo. E respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. Agora leiam. Então deixou Eliseu e veio ao seu senhor, o rei da Síria, o qual lhe perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente sararás. Ele não ficou contente. Olha o verso 15, no dia seguinte, vamos. Azael tomou um cobertor, olha como ele matou, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. Que esta palavra de hoje, que acabamos de ler, não venha a ser realidade para o nosso Brasil. E quando olharmos esses vandalismos nas ruas, possamos nos colocar na brecha e pedir a Deus misericórdia. Queridos, nesses 4 anos, milhares de brasileiros saíram do Brasil.
Tem muita gente que não tem esperança, que pensa que se o outro candidato X ganhar, já estão de malas prontas para viver em outro país. Deus ama esta nação. Deus tem projeto para esta nação. E eu queria pedir a você que você ficasse em espírito de intercessão como atalaia. Lendo e assistindo tudo, mas como atalaia, vigilante em oração pelo Brasil. Pedir a Deus hoje que Deus traga discernimento e sabedoria a mim e a você. E se você não tem candidatos, se quiser mandar um e-mail para mim, para solicitar, pastor, quem eu posso votar? Talvez nenhum deles se aproxima tanto dos princípios da palavra de Deus, mas eu diria, vamos votar em candidatos que tenham princípios, que se aproximam mais dos valores desta Constituição, que é a palavra de Deus. Que Deus guarde esta nação da baderna, do caos, do cinismo e do vandalismo, e que Deus dê a esta nação sabedoria. Não somos de direita nem de esquerda, somos de Cristo. Não escolhemos partidos, escolhemos princípios. Candidatos que tenham princípios. E que o Senhor seja exaltado nesse próximo pleito eleitoral e que toda tentativa de suborno nas urnas, que o Senhor repreenda e traga tudo à tona. E continuem a orar. Tudo que está em oculto, venha à luz. Tudo que está em oculto, venha à luz. E que a igreja brasileira, a começar deste rebanho, se una, não comigo, com Cristo. Não é hora de pensar, eu vou votar no candidato X. Ele não tem condição alguma de se eleger. Vote naqueles que têm mais condições. E vote especificamente naquele que, mesmo que não seja perfeito, que você também não é, tenha amor pelo país e tenha condições. E se ele fizer um governo errado e for eleito? Impeachment. Se ele fazer alguma coisa errada, vamos fiscalizar, porque eu não voto apenas, eu votei no candidato a senador na última eleição, que eu me arrependi. Os valores dele se aproximam daqui, é católico, senador. Depois do que eu vi, não voto mais, acabou. Agora, eu vou escolher outro candidato. E confesso, o do mais difícil para mim são os senadores. Está dificílimo. Acho que alguns que já viram chegaram à mesma conclusão. Se alguém tiver nome, por favor, me diga, porque tem alguns que eu não conheço. Tem outros que alguns conhecem. Mas vamos estudar, pedir a Deus sabedoria, dobrar os joelhos e clamar a Deus pelo Brasil. Amém?